Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 3 de agosto. Em Brasília, logo mais, previsto agora para as 16 horas, Cristiano Zanin vai tomar posse como novo ministro no Supremo Tribunal Federal em rápida cerimônia no plenário da Corte. Zanin vai substituir Ricardo Lewandowski, de 75 anos, que pediu a aposentadoria em abril após 17 anos na função. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, toma posse em rápida cerimônia no plenário da Corte nesta tarde. A expectativa da Corte é de que haja 350 convidados presentes na posse, entre eles o presidente Lula, quem o indicou para o cargo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de convidados pessoais de Zanin. O novo ministro do STF vai assumir um acervo de 520 processos, um dos menores dos gabinetes da Corte. As ações e os recursos que inicialmente vão ficar sob a relatoria do ministro devem ser herdados do ministro Ricardo Lewandowski. Zanin vai ocupar a cadeira que era do ministro que se aposentou em abril. Cristiano Zanin foi aprovado para o cargo no Senado Federal, com 58 votos a favor e 18 contrários no dia 21 de junho. Eram necessários 41 votos para a aprovação. Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria no STF, Zanin vai permanecer por 28 anos no STF até completar 75 anos. Após tomar posse, o novo ministro vai assumir a relatoria de ações com repercussões sociais e econômicas. A maioria dos processos trata de temas de direito administrativo e direito público, além de casos tributários. Depois da cerimônia formal, está marcado um jantar em homenagem a Zanin, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E a ausência mais sentida hoje, mais cedo, na posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino, foi a do vice-presidente Geraldo Alckmin. Até mesmo integrantes do PT demonstraram preocupação com a situação. O nome de Alckmin vem sendo colocado há várias semanas como fora do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A saída dele seria para acomodar o centrão no governo. O prolongamento das especulações sobre o Ministério do Desenvolvimento com o silêncio do presidente Lula tem causado forte desconforto no próprio PSB, partido dele. Integrantes da articulação política têm cobrado de Lula uma solução rápida para a entrada definitiva do centrão no governo. E olha só, as taxas básicas de juros caíram acima do esperado pelo mercado financeiro. O Copom reduziu mesmo a Selic em meio ponto percentual a 13,25% ao ano, no primeiro corte desde agosto de 2020. Agora a dúvida é quando esse efeito chega no crédito para o consumidor. Vamos ver. A decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa Selic, os juros básicos da economia, em meio ponto percentual, já motivou os bancos públicos a se apressarem em anunciar taxas menores no empréstimo consignado. Pouco depois da queda anunciada da taxa de juros básicos da economia, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram seus comunicados. A Caixa divulgou a redução de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês nas taxas de juros do crédito consignado para beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O Banco do Brasil, por sua vez, reduziu taxas nas linhas de crédito consignado, automático e outros. No caso do crédito consignado, o Banco do Brasil baixou a taxa de 1,81% ao mês para 1,77% ao mês na faixa mínima e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo. Para quem está pensando em comprar a casa própria, o custo do financiamento é uma questão fundamental, já que compromete boa parte da renda por um longo período. Especialistas acreditam que o efeito da Selic não seja imediato. Apesar disso, o comprador não deve desprezar uma boa oportunidade de negócio. Isso porque ainda tem a opção de mais tarde fazer a portabilidade, que permite ao consumidor levar uma dívida de um banco para o outro, negociando taxas de juros menores para o pagamento. O Copom ainda indicou que a Selic vai continuar a cair, amparada pela redução da inflação. Segundo o comunicado do comitê,
Seus membros prevêem cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões. A redução foi a primeira após 3 anos. Desde agosto do ano passado, a taxa se manteve em 13,75% ao ano. E nos destaques internacionais, a provável presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula do G20, que vai acontecer em Nova Delhi, capital da Índia, em setembro, tem gerado tensão entre os organizadores do evento. O mal-estar tem origem nas diferentes posições sobre a guerra da Ucrânia dentro do bloco, que reúne membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e países como Índia e China, mais alinhados à Rússia. Nos bastidores, busca-se um consenso para os termos do G20 em relação à guerra, mas um texto comum está longe de ser alcançado. O governo brasileiro torce para que o impasse se resolva até esta cúpula, para que o problema não seja herdado na próxima presidência rotativa do G20, que será do Brasil em 2024. Desta vez, caso Putin compareça à cúpula do G20, a tendência é que líderes como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz se recusem a dividir o mesmo recinto que Putin. A tradicional foto da família G20 ao término da cúpula, então, seria descartada. E olha só, a China proibirá que menores de 18 anos acessem a internet durante a noite em seus smartphones e vai limitar seu tempo de conexão, de acordo com uma nova legislação do país. A nova legislação apresentada esta quarta-feira tem de ser ratificada por uma consulta pública obrigatória. Se aprovada, a partir de 2 de setembro, os menores não vão poder acessar a internet com um smartphone entre as 22 e as 6 horas da manhã. Além disso, um sistema para limitar o tempo de conexão diária nos aparelhos também vai ser introduzido. Jovens de 16 e 17 anos vão poder se conectar por 2 horas e menores de 8 anos por apenas 40 minutos por dia. As novas regras, propostas pela administração do ciberespaço da China e que pretendem ser implementadas com recursos técnicos, estão entre as mais rigorosas do mundo neste campo. Segundo o órgão, o objetivo é criar um ambiente de internet seguro e saudável para menores, em linha com outras medidas tomadas nos últimos anos para reduzir a incorporação de menores à internet. Os pais, no entanto, vão poder desativar as restrições se desejarem. Várias estrelas de Hollywood, incluindo George Clooney e Meryl Streep, doaram $1 milhão ou mais cada um para apoiar os atores sem emprego devido à greve iniciada em maio. As informações são da Fundação de Caridade do sindicato da categoria. A greve do Sindicato de Atores e dos Roteiristas de Cinema e Televisão começou em maio para exigir melhores condições salariais e proteção diante da ameaça do uso de inteligência artificial. O movimento paralisou a produção do setor audiovisual nos Estados Unidos. Algumas celebridades contribuíram com $1 milhão ou mais para o Fundo de Apoio aos Atores da Fundação SEG-EFTRA do sindicato. Nas últimas 3 semanas, a Fundação Sem Fins Lucrativos recebeu mais de $15 milhões para ajudar milhares de atores que enfrentam dificuldades econômicas. De acordo com um órgão que representa a categoria, 86% dos 160 mil membros do sindicato recebem menos de $26.500 por ano. E olha que inusitada essa notícia. Uma onça pintada ganhou um picolé de sangue de cavalo em meio à onda de calor nos Estados Unidos, com termômetros beirando aí os 40 graus no Texas. Com as temperaturas do Texas acima dos 37,8 graus, uma onça pintada no zoológico americano se refrescou com um picolé feito de sangue de cavalo. A felina de 4 anos, chamada Vida, saltou sobre o pedaço cilíndrico de gelo ensanguentado depois que um zelador do zoológico o colocou dentro de seu recinto. A guloseima não faz parte do cardápio dos felinos, mas ajuda a refrescá-los. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu um alerta de calor excessivo no sudeste do Texas, devido a um índice de calor de até 44,4 graus na região.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!